A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual eu pertenço. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal, parabéns! Você que não se inscreveu ainda, corra lá, se inscreva para que você receba todas as notificações das nossas próximas pré-aulas. Amém? Vamos estudar hoje a lição de número 4, que traz como título a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Uma lição profundíssima, maravilhosa. Vamos trazer aqui bastante subsídio, bastante Bíblia para você poder transmitir lá para os seus irmãos da igreja e também você que quer se aprofundar nas Escrituras. Vamos juntos aí aprender com o mestre dos mestres. Gente, eu vou ler aqui para vocês, para nós iniciarmos, o nosso texto áureo, o nosso texto de ouro. Cristo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27a. A verdade aplicada, o pastor Isaqueu Mendes, ele construiu e diz assim: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Então nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro objetivo é mostrar o mapa da nossa personalidade. O segundo, ensinar que é preciso se desprender do passado. E terceiro, explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. A nossa lição está embasada, o texto de referência, Colossenses capítulo de número 2, que diz assim, versículo 10, estais perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Um texto maravilhoso, um texto muito profundo, é o nosso texto de referência. A introdução é importante para termos um panorama. Então veja bem a introdução. Diz assim: esta lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus. Então, o nascido de novo precisa continuar vivendo segundo os princípios da palavra de Deus, para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. Bênçãos para agora, para o nosso presente. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Tópico 1 diz assim: o mapa da personalidade. O que vem a ser personalidade? Personalidade é o conjunto de características que determinam os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Sua formação é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. Por isso a palavra indivíduo. Nós somos únicos, diferentes. O mundo tem mais de 7 bilhões de almas e cada pessoa tem uma personalidade, tem um DNA. Cada pessoa é individual, cada pessoa é especial, porque assim Deus o quis fazer. Pois bem, nós temos fatores determinantes.
Dentro de personalidades, os estudiosos, né, o pensamento científico, Hipócrates mesmo, ele vai falar acerca de 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Esses temperamentos, todos eles atribuídos pela ciência, é possível ser tratado por Cristo. Cristo pode fazer com que haja essa transformação, independente dos fatores determinantes. Quais são os fatores determinantes? O fator genético, né, é um fator determinante. As relações sociais, né, as experiências vividas por esta pessoa com os seus familiares, com pessoas próximas. Nós sabemos que independente das relações, independente do meio ambiente em que essa pessoa viveu, Deus pode fazer uma mudança, Deus pode trazer transformação, Deus pode trazer restauração. É importante salientar que nós somos resultados de experiências com outras pessoas, principalmente. As nossas relações sociais vão determinar quem somos hoje. Então nós temos um pouquinho de cada pessoa que fez parte da nossa vida, que passou pela nossa vida, né? E se pessoas boas passaram, nos deram, né? Nos habilitaram com algumas boas coisas. No entanto, pessoas ruins podem também ter passado coisas ruins para nós. Nós temos um pouquinho, né, dos nossos pais, dos nossos parentes e até mesmo de pessoas espirituais. Então a gente passa a agir de certa maneira, ainda que inconscientemente, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. E é importante que o ser humano, que é resultado dessas relações sociais, ele entenda que quanto mais ele se relaciona com Deus, quanto mais ele se relaciona com Jesus, mais parecido dele ele fica. Então, dentre muitas coisas que a gente aprendeu, muitas coisas, costumes, né? A cultura da nossa família, que se diverge de uma família para outra, existem muitas coisas que nós aprendemos errado, né? Dependendo da nossa família, dependendo do âmbito familiar que viemos. Se viemos de um âmbito familiar distante do Senhor, distante dos princípios bíblicos, poderemos ter aprendido muitas coisas erradas. Por isso é necessário desconstruir coisas que aprendemos errado e construirmos em cima disso segundo os princípios da palavra de Deus. Por isso, a nossa introdução fala isso: um novo nascido ou nascido de novo precisa aprender a viver segundo a palavra de Deus, precisa se aprofundar nos princípios da palavra de Deus para que ele cada dia mais fique parecido com Cristo, né? Espiritual, eu costumo dizer, é aquele que se parece com Jesus, que tem os frutos que Jesus apresentou quando aqui na terra esteve. Nosso tópico 1.1 vai falar acerca da restauração que é para todos. Então, independente de como é a personalidade, independente do temperamento que essa pessoa tenha, Jesus pode trazer a restauração para todos, né? Deus pode fazer isso. E Cristo, ele apresenta de forma bem clara, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33, ele diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Aí no versículo 35, ainda em Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer assim, né? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, de seu mau tesouro, tira coisas más. Pois bem, Jesus atribui 2 tipos de pessoas: pessoas boas, pessoas más. A árvore boa e a árvore ruim. Ele diz assim: a árvore boa, ela dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então nós temos aqui aquela máxima, né, que diz que quando Jesus ele se encontrou com a árvore que não tinha fruto, Jesus a amaldiçoou, porque Jesus esperava que aquela planta
desse o fruto necessário. Assim também, Jesus espera que nós possamos dar frutos bons. E para que isso realmente aconteça, é necessário que essa pessoa ela tenha um relacionamento com Deus, ela precisa ter um encontro com Deus, ela precisa viver segundo a palavra de Deus. A pessoa ela se torna boa quando ela tem essa mudança no âmbito do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Ela precisa ter o encontro com Deus, independente do histórico, independente da história da sua vida, de onde veio, dos costumes, da cultura que ela recebeu. Se ela se encontrar com Cristo, ela vai ser uma pessoa boa e do seu coração vai sair coisas boas, palavras que agradam, palavras que enaltecem o nome do Senhor. Aqui no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, Paulo ele vai afirmar o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Então, quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, ela passa de ser uma árvore ruim para ser uma árvore boa. Ela passa a dar frutos bons ao invés de frutos ruins. Porque ela teve um encontro, ela se tornou uma nova criatura, ela se tornou uma nova árvore. Né? Os seus frutos são diferentes e isso é importante. Mas para que isso realmente aconteça, a pessoa precisa entender princípios de passado e de presente. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz na sua carta aos Filipenses, porque vai nos dar uma visão de como eu tenho que perceber o passado. Então ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte: o meu passado foi um passado ruim. O meu passado foi um passado de perseguição. Eu consenti com a morte de muitos. Eu vivi uma vida de religiosidade. Mas eu tive um encontro com Cristo e agora o que me importa é daqui para frente. Daqui buscando o prêmio, buscando o alvo, que é Cristo. Então, isso é importante nós sabermos diferenciar. Há um momento em que a nossa vida ela recebe uma alteração, uma mudança. E o passado, independente de como ele seja, ele já foi e eu preciso encará-lo de uma maneira diferente. Né? Como Paulo diz, deixando-me. Então eu preciso deixar o passado. Há muitas pessoas que não conseguem ver, perceber na sua vida essa mudança, né? Esse divisor de águas. É necessário que a pessoa entenda isso para que ela não venha trazer coisas do passado para o seu presente e, por sua vez, sofrimento, né? Que na maioria das vezes assim acontece. Lá no tópico 1.2, vai falar acerca de que em Jesus nós obtemos esta restauração. Olha o que diz Isaías, né? Isaías no capítulo 53 vai apresentar Cristo como alguém que sem parecer, sem formosura, não tinha beleza. Jesus não era empático. Jesus, ele tinha uma missão. E qual era a missão? Levar sobre eles as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele levou sobre ele todo o mal que era para nós, todo o mal que era reservado para nós que vivíamos uma vida de pecado. E se ele levou todos os males, não tem por que eu trazê-los novamente para a minha vida. Nós temos o nosso Cristo, que não só levou, que não só fez uma obra perfeita, uma obra completa, como também ele nos entende, nos compreende e pode nos auxiliar a vencer esses tipos de pensamentos, né, de recordações ruins.
como está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o escritor aos Hebreus diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, Jesus, ele não só fez a obra perfeita, como também ainda está à destra de Deus para nos socorrer. E ele nos conhece perfeitamente, porque quando aqui na terra esteve, ele sentiu, ele sofreu as mesmas dificuldades, as mesmas tentações que nós diariamente sofremos. Então ele consegue nos compreender, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em que nos faz, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele pode, como sumo sacerdote, compadecer das nossas fraquezas. E ele sabe o que é uma tentação, porque todo tipo de tentação que o homem sofreu, ele também sofreu. Isso é muito interessante, por quê? Porque nos faz sermos confidentes do Senhor. Então, eu vou confessar as minhas dificuldades e Ele vai me entender. E eu preciso apresentar porque dele vai vir a cura. E isso a gente vai ver nesse tópico 3, do tópico 1.3, que vai falar acerca da paz de espírito, né? E a paz no nosso coração. Veja bem como é importante Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então nós temos aqui, né, um trabalho em conjunto do homem com Deus. Então o versículo começa assim: tu conservarás. Está falando da ação de Deus em conservar o homem em paz. E aí, a parte do homem, aquele cuja mente está firme em ti. Então, o homem que está com a mente firme em Deus, Deus conserva em paz. Então, um trabalho em conjunto. E isso é importante eu saber, que aquilo que é para eu fazer, Deus não fará. Aquilo que é possível fazer, Deus espera que eu faça. Isso é importante porque a Bíblia está me orientando. Alguns sofrimentos, eles ocorrem porque eu não tomo uma atitude, eu não me prontifico a fazer a minha parte, eu não coloco em meu coração, eu não determino a mim mesmo a realizar aquilo para que eu não sofra. Então Deus, ele age mediante esse posicionamento, essa postura. Veja Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você, eu, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ter este cuidado, parte de nós. Filipenses 4, 6, e do 6 ao 9, vai falar algo importante, uma promessa muito importante, muito linda para nós, para que a gente realmente confie, descanse e não traga sofrimento além daquilo que Deus quer que a gente sofra. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecido por Deus em vossas orações e súplicas, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento estará convosco. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento estará conosco quando nós apresentarmos as nossas inquietações nas orações e súplicas e com ações de graça, né? Agradecendo a Deus pelo cuidado, pela proteção. Então, eu tenho que lançar, né, como está lá em
em 1 Pedro 5,6, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, como é que eu vou ficar com essa paz? Como é que eu vou ficar com essa tranquilidade em meu coração? Eu preciso lançar sobre Deus as minhas inquietações, as minhas ansiedades, a minha angústia, lançando sobre Ele, porque Ele é quem vai me trazer esta paz. E esta paz, ela excede o entendimento, é uma coisa anormal, não é uma coisa comum, não é uma paz mundana, uma paz que qualquer um pode receber. Não, é uma paz que só o Senhor tem, é uma paz que excede a explicação racional, é uma paz que vem do alto. Isso ocorre quando? Quando eu aprendo a apresentar e a lançar ao Senhor, através das minhas orações, das minhas súplicas, e sempre não se esquecendo da ação de graças. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Vamos para o nosso segundo tópico, que fala acerca de que é preciso se desprender do passado. Então, muitas pessoas, elas ainda trazem, né, do passado coisas ruins, e ela vai se angustiando, ela vai se tripudiando. O seu presente é um presente triste. Por quê? Porque ela vai vivendo o que ocorreu lá no passado, os sofrimentos que ela teve lá no passado. Eu digo isso para vocês que até muitos cristãos que receberam o novo nascimento e outros não, trazem esse tipo de situação para o seu presente, né? Então nós temos que ter esse cuidado. O passado só pode ser resgatado quando ele trouxer coisas boas para o nosso presente, né? Já dizia o ditado que quem vive do passado é museu, né? E águas passadas não movem moinho. Nesse sentido de coisas ruins, é importante eu não trazer, tenho que trazer coisas boas, coisas que edificam, né? Como Paulo mesmo vai escrever lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, né? Se há algum louvor, nisto pensar. Então, meu pensamento precisa estar nas coisas boas, em coisas que me trazem alegria, que me traz a presença de Deus. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou da potestade. O que é potestade? Autoridade, nesse sentido, potestade das trevas. Então, autoridade do maligno, autoridade da escuridão, do mal. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então eu não posso ficar vivendo debaixo da escuridão das trevas, sendo que Deus me tirou dessa condição e me transportou para o reino de luz, para o reino de seu amor. Eu preciso desfrutar disso, né? É como Deus me desse todo tipo de presente, né? Deus me encheu de presentes, mas eu não abro para ver o que tem dentro. Eu fico só com a parte de fora. Então nós precisamos viver o que o reino de Deus nos traz. Amor, paz, segurança. Nós temos tudo isso porque Jesus disse, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Não ainda na sua totalidade, que será algo maravilhoso, mas nós podemos desfrutar dos poderes vindouros, conforme está escrito lá em Hebreus. Tópico 2.1 fala acerca de remover as recordações indesejáveis. Então perceba que há uma ação do homem aqui em remover. Com a ajuda de Deus, o homem pode remover recordações indesejáveis. Então a pessoa precisa fazer uma reflexão para ver se há resquícios de culpa, né, de situações que precisam ser tratadas, coisas que necessariamente é preciso arrependimento, porque é exatamente nessas circunstâncias que a pessoa se sente acusada. Veja o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas
Os que confessam e deixam alcançará a misericórdia. Então a pessoa ela não pode encobrir as suas transgressões, não pode colocar um pano quente em cima de coisas que necessariamente precisavam ser tratadas. Ela, se assim o fizer, nunca vai prosperar. Ela vai ficar sempre nesse patamar. Por isso, muitas pessoas não saem, né, de uma condição e vai para outra, porque alguma lacuna ficou lá atrás e precisa ser tratado, e precisa ser corrigido, né? Então, a pessoa ela tem que entender que uma situação passada é como um corte, né? Quem já se cortou, eu me acidentei de moto, fiz um corte muito grande na minha perna, vários pontos, e naquele tempo, quando o acidente ocorreu, quando relava no corte, né? Eu sentia dor, porque estava sendo tratado ainda. Depois que curou, quando eu olho a perna, eu vejo a cicatriz. Mas eu posso tocar na cicatriz e eu não sinto dor nenhuma. Por quê? Porque está curado. A minha lembrança, né, do acidente, ela continua. Eu lembro o que ocorreu, mas eu não sinto mais dor naquela região do acidente. Por isso é importante a pessoa entender que ela só realmente está curada deste mal quando ela lembrar do que ocorreu, ela não sentir dor, ela não sofrer com aquilo. Enquanto ela lembrar e sentir dor, é sinal de que ainda não foi curado aquele problema na vida dela. E isso é no geral, né? Qualquer tipo de problema. Ainda existe um trauma ali que precisa ser corrigido. E para isso, a Bíblia nos dá orientações do que devemos fazer. Então, nós vamos seguir aqui o nosso tópico e você vai ver que a Bíblia ela vai nos dar orientações de como eu devo tratar esse tipo de situação na nossa vida, para que Deus realmente possa trazer a prosperidade conforme Provérbios 28:13. Prosperidade não é prosperidade material, mas a plenitude de Deus, a prosperidade verdadeira, que é o homem ter paz, o homem ter alegria, o homem ter amor, o homem ter segurança, o homem ser provido das suas necessidades totais. Isso é prosperidade, não só bens materiais. Pois bem, olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive, olha isso aqui, gente, isso aqui é tremendo, preste bem atenção, escreva aí, né? Você registre, porque esse versículo você precisa entender ele profundamente. Olha só o que diz, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, olha só, raiz de amargura é uma coisa profunda. Você pensa numa árvore, né? A raiz ela tende a se espalhar ou simplesmente se aprofundar, né? Descer. Quanto mais velha for a planta, quanto mais velha for a árvore, mais profunda é as suas raízes. Quanto mais tempo uma pessoa demora para tratar uma situação traumática que ela sofreu lá, pior vai ficando essa situação dentro do coração desta pessoa. Então ela precisa tratar o mais rápido possível. Por isso que quando ocorre alguma coisa, nós já devemos consertar, porque se a gente ficar remoendo isso e deixar o tempo passar, isso vai se tornando uma coisa pior ainda. E olha que interessante, por causa da raiz de amargura, a pessoa passa a se privar da graça de Deus. Ela passa a não viver tudo que Deus tem para ela, a não usufruir das bênçãos que Deus tem para ela, diante daquilo que Cristo já conquistou por nós. Por quê? Porque existe uma raiz de amargura. E isso não só faz com que essa pessoa sofra, mas como também, lá na última parte do versículo diz, e por ela muitos se contaminem. Então, ou seja, essa pessoa tem uma raiz de amargura, algo ruim dentro dela e vai perturbando as outras pessoas que estão à sua
volta. Isso é muito sério, isso é muito importante e nós precisamos desfrutar da plenitude de Deus. Então, recordações ruins é necessário um caminho, e o caminho é o perdão, o caminho é a confissão. Olha o que diz Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, assim como Jesus fez por nós, perdoando-nos das nossas ofensas, assim também devemos fazer com as pessoas que nos fizeram coisas ruins. Perdoar, o perdão é crucial. O perdão, ele é importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele no tópico 3. Amém? Depois nós vamos discorrer um pouco mais sobre a importância do perdão. Tópico 2.2. Tratamento direto na causa e não no sintoma. Então não adianta a pessoa querer se esconder, querer negar, querer colocar, um pano quente em cima, viver na hipocrisia, na falsidade. Não, a pessoa precisa buscar a libertação, a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu conheço a verdade, que é Cristo, e Ele vai me libertar de todos os males que eu possa ter encontrado ao longo da minha vida. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade que Cristo nos chamou, precisamos vivê-la. Se eu estou trazendo culpa, se eu estou trazendo sofrimento de coisas que ficaram lá atrás, pensamentos ruins, eu não vou viver a liberdade que Cristo me deu, que Cristo conquistou ali na cruz para mim. Tópico 2.3, a paz que cura. Então, a paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4.6, que a gente já leu, essa paz precisa fazer parte da minha vida. E para que eu possa desfrutar disso, através das minhas orações, das minhas súplicas, isso vai me trazer um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, que Jesus disse. Eu irei para o Pai, mas vos enviarei um Consolador. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus vai estar conosco todos os dias? Através de seu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. O que é consolar? Consolar é nos aliviar das nossas dores, das nossas aflições, é nos trazer conforto, é nos trazer consolo. Então o Espírito Santo, ele faz isso. Se nós trouxermos coisas ruins do nosso histórico familiar, de encontros com pessoas ruins ao longo da nossa vida, de situações que praticamos, de pecados, o Espírito Santo é quem vai nos livrar deste mal e nos trazer o consolo, porque Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Então Ele pode tratar das nossas vidas da melhor forma possível. Romanos 8,26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo vai nos trazer esse tratamento, conforme Romanos 8,26, ele vai nos dar este alívio. Por isso a importância, nesses últimos dias, de cada vez mais o cristão se relacionar com Deus através de seu Espírito Santo, porque assim, somente assim, ele vai realmente viver a plenitude que Deus tem para ele e para ela. Tópico 3 agora, nós iremos falar acerca do inimigo que não quer que alcancemos a cura. Então o adversário das nossas almas, ele quer que a gente se mantenha nessa mesma condição, se não pior. Então, ele não quer que a gente saia de um degrau e vá para outro, no degrau no sentido amplo de espiritualidade, de vida com Deus. Não, ele quer nos manter cada vez mais baixo, se possível, até nos tirar da presença de Deus, porque esse é o trabalho dele: matar, roubar e destruir. Destruir a nossa comunhão com Deus, nos matar espiritualmente, roubar a nossa espiritualidade. Esse é o trabalho dele, e não nesse sentido espiritual, mas como também material, Então nós temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: e não é de se maravilhar,
porque o próprio Satanás se transfigura num anjo de luz. Gente, se o inimigo tem a capacidade hoje de se transformar num anjo de luz, conforme as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, imagina o que ele pode fazer. Imagina a capacidade que ele tem de nos observar. É claro, ele não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, mas ele é um ser extremamente sagaz, é um ser extremamente inteligente. Então a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao nosso derredor, nos observando, e como ele é um ser inteligente, ele consegue perceber através do nosso comportamento o que nós estamos pensando, ou o que nós estamos intentando fazer, ou as coisas que a gente está fazendo. E aí, então, ele sabendo disso, ele vai trabalhar em cima das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E ele sabe quais são elas. E ele vai pegar em cima daquilo que ele sabe que ele vai ter êxito, porque é um ser sagaz, astuto. E nós precisamos estar atentos acerca disso, porque muitas vezes o inimigo ele nos acusa. É claro que ele não pode mais chegar diante de Deus e nos acusar como ele fez com Jó. Naquele tempo, ele tinha essa autonomia, ele tinha essa possibilidade de nos acusar diante de Deus. Agora ele sabe do sacrifício perfeito de Cristo, do sangue de Jesus Cristo que nos justifica, né, que nos perdoa, que nos livra de todos os males. Então ele não vai comparecer, ele não tem esse acesso mais. Ele não vai nem perder a viagem para isso, né? Agora, interessante é que ele nos acusa pessoalmente, ele fica nos apontando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Ele vai tentando minar as nossas forças, a ponto de muitas vezes a gente achar que a gente nem é digno. Não sou digno de ser um filho de Deus, não sou digno de viver para Deus, porque fiz isso, pratiquei aquilo, e a pessoa fica se sentindo acusada, condenada. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isto, não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. E a palavra de Deus ainda me dá essa possibilidade, ainda há tempo para eu viver assim. E isso é crucial, isso é importante. Lá no capítulo 3 de Zacarias, a Bíblia vai dizer que Satanás estava diante do sumo sacerdote Josué o acusando. O anjo estava à frente, dando vestimentas novas para Josué, mas o diabo estava acusando ele como indigno de fazer o serviço de Deus. E muitas vezes o diabo fica nos acusando, tentando minar as nossas forças para que a gente não realmente sirva ao Senhor como Ele quer que a gente sirva. Tópico 3.1. Não dê ouvidos a mentiras de Satanás. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nós aqui entramos, né, conforme lá no tópico 2, nós falamos acerca do perdão. Então, o diabo, ele mente, ele diz assim, não é necessário perdoar, não é necessário corrigir isso, não. E ele vai trabalhando em cima do nosso ego, do nosso orgulho, porque muitas vezes hoje as pessoas estão buscando mais a questão da sua reputação do que do seu caráter. Então, como é que isso vai se dar? Como é que as pessoas vão me ver? Então, a pessoa ela fica, né, nesse sentimento de orgulho e ela não toma uma postura. Sendo que o perdão ele é importantíssimo na vida da pessoa. A pessoa não consegue caminhar se há alguma mágoa que ficou para trás. Isso é muito sério e Jesus vai colocar o perdão como algo crucial. Jesus ele coloca o perdão como uma necessidade, vamos dizer assim, não é uma opção, é uma exigência. Né? Há pessoas que não liberam o perdão porque acham que é uma opção. Eu não quero perdoar ela. Não é uma opção. Isso é uma exigência. Por quê? Porque se eu não perdoar a pessoa, a minha oração diante de Deus nem vai ser ouvida. Porque do mesmo jeito que Deus me perdoou, eu preciso perdoar o outro. E se eu não perdoar o outro, Deus não pode me receber diante dele. Então, por isso Jesus falou assim, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai você lá pedir perdão para ele. Porque forte é aquele que pede perdão. Já dizia o meu saudoso pastor Edivaldo, meu sogro, ele dizia muito isso.
Forte é quem tem coragem de ir lá pedir perdão. E nós precisamos aprender a viver o perdão de Deus. Porque os problemas horizontais, os problemas que eu tenho com as pessoas aqui, me impedem, né? Eu crio então um problema vertical com Deus. Então, se o meu horizontal está bem, o meu vertical vai estar bem também. O meu relacionamento com os irmãos aqui estão bem, então o meu relacionamento com Deus estará bem também. É importante, não posso me privar da graça de Deus. Não posso permitir que as relações interpessoais me impeçam de viver e de desfrutar de tudo aquilo que Deus fez por mim. Porque a falta de perdão, ela estanca a graça de Deus. Como a gente viu, ela me priva da graça de Deus. Ela me impede de desfrutar da graça de Deus. Então eu preciso liberar o perdão. O perdão não é fácil, o perdão é difícil, né? Se alguém diz, não é fácil eu pedir perdão. Não é fácil, é difícil. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 17, versículo 4 e 5. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então a pessoa pecou 7 vezes naquele dia, e 7 vezes ela veio pedir perdão. Jesus disse, perdoa. 7 vezes uma pessoa, né, um exagero aqui, uma hipérbole, uma figura de linguagem, 7 vezes a pessoa pedir, pecar contra você é difícil, mas se o fizer e ela vir pedir perdão, perdoa-lhe. Por quê? Porque aquilo que você recebeu, a tua vida com Deus é muito maior, é muito mais importante. Jesus está dizendo isso, o seu relacionamento com Deus é muito mais importante do que tudo isso. Então perdoa-lhe. E aí os discípulos vendo esta condição, eles disseram, Senhor, então acrescenta-nos a fé. Ou seja, isso é muito difícil fazer. Perdoar dessa maneira é sobre-humana, né? Jesus disse, perdoa-lhe. Então perdoa, libere-se, liberte-se, porque Deus tem o melhor para você daqui para frente. Ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós temos algo interessante, né? Que já nós partimos aqui para a reta final. O tópico 3.2 vai falar da nossa necessidade de apresentar as nossas queixas, as nossas situações aos nossos pastores. Então, nós precisamos pedir conselhos de pessoas maduras, de pessoas espirituais, de líderes que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com a igreja. Então nós temos que ter esse controle nas nossas vidas, né? Segundo Betty Tapscott, ela diz o seguinte, que muitas pessoas elas não vão até os seus pastores, aos seus líderes, porque elas são orgulhosas, elas não querem se constranger, elas não querem passar por esse tipo de situação e até, eu creio, grande maioria dos pastores são muito prudentes, porque quando uma pessoa vem trazer a sua vida, ele mantém em sigilo, e essa atitude a gente percebe nos líderes, por isso que ele está nessa condição, por isso que Deus deu a eles essa autoridade para estar à frente, pastoreando uma igreja, cuidando de um rebanho. Mas nós precisamos ter essa atitude, pedir conselhos para pessoas que realmente são as pessoas que estão sob a nossa vida, que têm as mãos abençoadoras sobre nós. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela. Então, os pastores, eles velam pela nossa alma, eles cuidam da nossa alma e eles vão prestar conta diante do Senhor, né? Então, nós precisamos tê-los como nossos confidentes, como pessoas que a gente realmente possa nos instruir. Todo ser humano precisa de uma autoridade para auxiliar. Ninguém está, né? Ninguém é mediador entre homem e Deus. A gente não tem relacionamento direto com Deus nesse sentido. Nós temos alguém, estamos debaixo de autoridade e Deus pode nos ajudar quando assim andarmos, né? Não com essa autonomia toda, mas quando estamos subordinados a alguém, nós temos responsabilidades, cuidados, e por isso é importante orientações,
vindas de nossos pastores. Amém, meus queridos? Vamos para o nosso último tópico, uma lição aí maravilhosa, você pode se aprofundar depois. Espero que você tenha registrado esses versículos tão grandiosos, que Deus possa nos abençoar. Deus tem a cura completa. Tópico 3.3, que diz assim: vida com abundância. Então, nós sabemos que Jesus disse lá em João 10.10, né, que ele veio para dar vida, e vida com abundância, vida completa, saúde plena, verdadeira prosperidade. Então Jesus, ele veio nos dar tudo isso. E para tanto, precisamos seguir os princípios da palavra de Deus, precisamos corrigir aquilo que é necessário para que possamos realmente desfrutar acerca das coisas que Cristo nos deu. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos essa reconciliação, ou seja, nós somos amigos de Deus agora. Nós temos essa possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos, de nos achegarmos diante de Deus com liberdade. Nós somos amigos de Deus e não só isso, ainda nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, podemos também ser usados nas mãos do Senhor para que Deus faça novos amigos ou para que levemos novos amigos para Deus. Então nós temos esta condição diante daquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Então, amor, graça, paz, segurança, felicidade, a nossa vida plena, tudo isso está no presente, como a gente leu lá na introdução, está no dia de hoje. Eu desfruto dessa salvação no presente, como a gente estudou na lição anterior. Esta presença de Cristo nos faz sermos completos. Ele pode preencher as lacunas do nosso coração. É claro que nós iremos viver, né, intensamente, como Paulo escreveu, né, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais desceu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro que nós iremos viver uma intensidade milhões de vezes maior lá nos céus, mas enquanto estivermos aqui na terra, desfrutamos dos princípios do reino de Deus, desfrutamos daquilo que Jesus ele nos deu já através de seu sacrifício. Então nós temos essa possibilidade de desfrutar de tudo o que Deus tem para nós. Amém? Essa é a nossa pré-aula da nossa EBD, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, né, para você acionar aí as notificações. Divulgue, né, multiplique a pessoas que precisam de tratamento, pessoas que precisam da cura, né? Eu conheci uma irmã que ela era fruto de estupro, nem por isso Jesus não fez um tratamento no coração dela. É uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Então Jesus, ele continua trabalhando da mesma maneira, independente do seu histórico, ele tem uma nova história para você. Amém, meus queridos? Deus abençoe, um forte abraço. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula, lição de número 4, e já vai se preparando aí para a lição de número 5, que com certeza será uma lição maravilhosa. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima. Tchau!